Convidamos agora a advogada e mestre em Psicologia Social da Saúde, Gisele Thanos, com o tema Espaços Políticos, uma ocupação necessária e urgente. Esse nosso seminário de hoje teve a felicidade de juntar perspectivas diferentes para nos provocar, de alguma forma, a fazermos reflexões novas, né, e inovadoras para a nossa prática diária, enquanto cidadãos dessa cidade, desse estado, desse país e deste mundo, né? Cidadãos do mundo, né? Bem, eu fui apresentada aqui dentro das minhas áreas de formação, mas gostaria de me apresentar também enquanto cidadã do mundo, né? Vejo aqui alguns parceiros meus de movimentos, né? João Carlos, Astrid, Eduarda, Sueli, parceiros das entidades com quem eu tenho o prazer de conviver como voluntária, Associação Pestalozzi de Campo Grande, e também ao Movimento Fraternidade Sem Fronteiras, né? A esses dois movimentos eu reputo a minha presença aqui hoje, porque estou aqui hoje não pelo que eu estudei, com certeza, não por nenhum conhecimento especial, mas pela oportunidade que esses movimentos me dão constantemente em refletir a minha prática cidadã, né, como pessoa. E acredito que, de fato, se alguma coisa eu puder contribuir, vai ser a partir destas experiências, né, como voluntária, como cidadã, como eleitora e como membro do mandato coletivo do Dr. Lívio, que tenho tido o prazer de conhecer, participar e respaldar, né? Bem, então, eu quero falar aqui da ética do ponto de vista do eleitor, né? Esse espaço político do eleitor, né? O desafio, a encomenda que me foi dada, que é bastante amplo e bastante difícil nos meus 20 minutos agora, é falar sobre participação, né? Existência dentro de espaços políticos. E para nós, cidadãos, né, neste momento atual do nosso país, que desafio, não é? Pois a gente tem que lutar todos os dias para rever e reafirmar as nossas crenças, não é? Ainda hoje encontrei aqui uma parceira de lutas, e ela me dizia assim, no início da nosso encontro aqui, eu estou desistindo, viu? Eu vou jogar minha toalha, chega, eu não quero mais, né? Eu disse, mas você, né? Você é uma lutadora, você representa tanta gente, né? Então, assim, importante que a gente reafirme todos os dias esses nossos ideais, não é? Esse complexo de inter-relações sociais que a gente constitui na nossa prática diária e que, no final, a gente pode dizer sociedade, não é? Chamar de sociedade a nossa sociedade, para mim, Gisele, começa a se constituir num pensamento que não sei exatamente se é de Sartre, mas se reputa a ele, não é? Eu não tenho esse conhecimento aprofundado, mas eu gosto do pensamento, que diz assim que sempre, a vida é sempre um constante equilíbrio entre escolha e consequência, né? O nosso viver é sempre esse equilíbrio entre aquilo que a gente escolhe e a consequência das nossas escolhas, né? E, nesse sentido, né, reafirmando essa necessidade de fazer boas escolhas e, depois delas feitas, não é, sabermos quais foram as consequências, eu queria refletir com vocês sobre a questão do voto. Mas, para usar um pouquinho do meu lado advogada, né, que não tem como a gente deixar os vícios, eu vou fazer aqui um convite a vocês, para vocês irem comigo agora numa consulta de um advogado, né? Então, se imaginem entrando aí num escritório de advocacia que vocês escolheram, e vocês escolheram porque primeiro pesquisaram, não é? Entenderam lá qual é a especialidade desse advogado, que causas que ele vem defendendo, como é que ele vem se comportando dentro das causas. Ele tem ganho mais, ele tem perdido mais, não é? Ou
ele tem tido sucesso naquilo que ele faz. Também vocês escolheram, de acordo com as possibilidades que vocês tinham, de dar suporte financeiro àquela escolha, não é? E vocês levam para o advogado uma causa que tem 2 valores muito importantes para vocês. Patrimônio. Um patrimônio importante que vocês têm na vida. Imaginem, sua casa, algum bem, alguma coisa. E a outra, dentro da mesma ação, a sua liberdade. Existe um risco nessa ação de vocês perderem a sua liberdade de alguma forma. Deixarem 2 coisas muito importantes na mão daqueles que vocês estão escolhendo. Então, vocês sentam na frente do advogado, na salinha de reuniões, e eu espero que essa sala seja grande, bonita, arrumada, ar-condicionado. O advogado senta. Pois não, estou às ordens. Mas, olha, doutor, eu trouxe aqui para o senhor uma questão e bastante difícil para mim, está aqui envolvido o meu patrimônio, a minha liberdade, e eu queria dar ao senhor essa causa. Ele vai colocar para vocês alguma questão, alguma pergunta, tomar conta daquilo, e, finalmente, como é que isso tudo termina, ou inicia? Com uma procuração. A primeira coisa que ele vai precisar de vocês é uma procuração, para ele poder fazer o quê? Representá-los. Ele precisa de uma procuração, você tem que dar esse poder a ele. Ele não vai falar em seu nome se você não tiver assinado para ele uma procuração. Ele não pode. Bem, mas você confiou. Você achou que, na conversa, ele era bom, no escritório a aparência era excelente, ele tinha boa reputação na sua cidade, então vocês resolvem dar a ele a causa, assinam a procuração e entregam. Eu queria perguntar para vocês, quando vão para casa, depois de terem entregue a procuração para ele, vocês esquecem do caso? Esquecem? Aquilo deixa de existir. Mas acreditem, milhões e milhões de brasileiros esquecem. Porque entregam a procuração de representação para os parlamentares exercerem mandatos representativos, falarem em nome de outras pessoas, de nós todos, certo? Agora, façam aqui um exercício rápido comigo, não vou esperar muito, porque nós temos pouco tempo. Tentem aí, quem foram os últimos votos de 4 anos atrás e de 8 anos atrás, que vocês deram? Está na cabeça? Quem foram as pessoas para quem vocês deram as suas procurações? Porque vocês assinaram o seu voto, colocaram em algum lugar, apertaram algum botão, sei lá o que vocês fizeram, mas vocês deram um mandato para alguém representá-los em relação ao seu maior patrimônio, que é a sua pátria, e em relação à sua liberdade, porque toda a consequência de tudo isso que nós vimos aqui, que o doutor Luciano colocou de forma tão significativa, forte para nós, não é? Em números, e nós gostamos de números, números nos convencem. É importante a gente ver materialmente o tamanho desse prejuízo, e é imenso, foi comprovadamente imenso. Então, este patrimônio gigantesco, que leva consigo a nossa liberdade de sermos o que gostaríamos de ser para o nosso país, está na mão de pessoas para quem demos os nossos votos, fechamos a porta, saímos e, muitas vezes, nunca mais voltamos. Tirando as pessoas que são da casa, etc., eu não sei quem de vocês tem costume de vir aqui à Câmara e acompanhar as nossas sessões do Legislativo, ou, quem sabe, as sessões do Legislativo Estadual, não é? Mas essa aqui é uma casa onde essas procurações todas, elas são conferidas diariamente. Diariamente, nós poderíamos aí saber se essas procurações que demos estão sendo bem usadas, não é? Este é realmente o papel ético e de ocupação política que eu vejo para o nosso espaço como cidadãos. Não existe outra forma de revermos todo este processo que se passa hoje em âmbito do nosso
nossos poderes, e eu diria para você, está tão na moda ofender os nossos poderes. As palavras estão tão fortes em relação a isso, não é? Está na moda a gente xingar os nossos poderes, todos eles, independentemente do que for, não é? A gente enxovalha todos os poderes. Né? As nossas instituições também estão bastante enxovalhadas, todas elas. Nós estamos fazendo demolições, não é? Mas aí eu penso, quem sabe se a gente tivesse também, junto disso, uma moda, mas uma moda bem pega mesmo, sabe, doutor Lívio? Da gente frequentar as casas do Legislativo, da gente frequentar as sessões onde a gente poderia conferir, né, o trabalho das nossas procurações, essas que demos pelo voto. Porque nas ações, para os advogados, não é? A gente liga, a gente cobra, a gente vai lá e fala assim, escuta, como é que está indo lá o meu caso? Em que pedaço nós estamos? Eu participo disso diretamente. Como é que eu posso participar do meu voto? De que jeito eu posso participar do meu voto? Muitos poderiam pensar assim, eu já conversei bastante sobre isso, né? Não tem como, porque depois que a pessoa está eleita, ela pega o mandato dela e ela exerce da forma como ela está ali, né? Habituada a exercer, etc. Então, primeiro, constituir mandato para quem, de fato, eu tenha análise e confiança e olhe exatamente a reputação, o passado, o presente, todas as credenciais para aquilo. Não é a primeira coisa. Mas, depois de conferido o mandato, acompanhar efetivamente com propostas que não precisam ser propostas da cabeça daquela pessoa a quem eu conferi o mandato, mas a minha percepção sobre o que é melhor para as ações que eu quero que aconteçam no meu município, no meu estado, etc. Então, eu mencionei aqui no início da minha fala o prazer que eu tenho tido de fazer parte de um mandato coletivo. Eu acredito que existam outros mandatos coletivos. No meu caso, eu posso propor um projeto de lei, por exemplo. Eu posso trazer uma ideia, e eu já trouxe, não é? E essa minha ideia vai ser defendida pelo parlamentar que eu acompanho. Posso trazer esse projeto em termos de propostas para o meu município, como eu posso fazer isso também na minha Assembleia Legislativa. Aquilo que me incomoda no meu dia a dia, eu tenho plena condição de enfrentar dessa forma. Posso trazer para vários parlamentares, posso buscar acordos, posso fazer redes de articulação, não é? Eu digo que essa divisão que nós estamos vivendo no nosso país. Esses dias atrás, por exemplo, eu saí de um grupo, não sei se foi bom ou se foi ruim, todos nós temos um monte de grupos de WhatsApp, não é? E eu tinha um que era de estimação, minha gente. Ele era o meu grupo de formação de odontologia, que foi minha primeira formação em 83. E eu fiquei tão chateada, mediante o assassinato daquela vereadora, eu fiquei tão chocada com aquilo. E eu fiz um comentário dentro do grupo que, longe de ser um comentário da minha participação política no mundo, era um comentário como pessoa que estava chocada com um crime. Nós tínhamos rapidamente 2 alas no grupo e vários mortos sendo comparados com tragédias diferentes. E por que essa é triste, por que essa é menos triste, por que aquela é mais triste? Enfim, a violência replicada nas relações humanas. Eu saí do grupo, enfim, eu sou uma lutadora pela paz, mas não consigo pensar que muitas das nossas reações de silêncio sejam manifestações de paz. Nós não estamos falando disso, né? Não é resignação, não é disso que nós estamos falando, de forma nenhuma. É uma resistência firme e determinada. Eu penso que essa participação no coletivo, primeiro de tudo, interfere na minha vida, na minha necessidade de me informar, e me informar corretamente. O que está acontecendo com a mídia e com a manipulação de toda a informação que nos chega, e hoje é muito rápido, não é, minha gente? Por WhatsApp a gente tem várias notícias e, na sequência, alguém diz, é mentira, é fake. Não foi confirmado, foi confirmado, isso não era. Vem uma notícia contrária, enfim. O cidadão fica bastante perdido em tantas dificuldades de identificar a informação verdadeira, não é?
mas muitas vezes se expressa, e se expressa violentamente, antes mesmo de saber qual é a informação verdadeira. Porque não estava, não participou, não olhou, não viu, não aconteceu, porém ouviu algum galo cantar. E se aquele galo cantou num tom que eu aqui achei que pode ser, eu vou naquela linha. Eu vou naquela linha, eu replico aquela informação, e replico de novo, e replico outra vez. Acho que a gente tem que ter um senso crítico muito forte, enquanto cidadãos, não é? Para deixar de ser manipulados dessa forma como nós temos sido, por toda forma de informação. Não só as mídias, mas toda forma de informação manipuladora, às vezes, né, da nossa participação. Também acho que participação coletiva implica termos redes, articulação em redes. E, para isso, destruir as nossas instituições não tem levado a nada. Na minha opinião, vivência, enquanto militante desses movimentos que citei para vocês, o que leva a alguma coisa é a construção de redes e coletivos fortes em que nós possamos, ao invés de nos dividir, nos articularmos em torno de uma causa, não é? O mal tem umas pernas compridas e fala alto, e o bem também pode ter, e pode se articular muito e muito mais. E está acontecendo muita coisa boa que a gente não fala, não é? Então, vamos falar das nossas iniciativas boas, das coisas que estão acontecendo, não é? Vou dar um exemplo só para vocês, até pelo nosso tempo, de uma vivência de um desses movimentos. Na Pestalozzi, há algum tempo atrás, nós lançamos uma ideia que talvez alguns de vocês conheçam, que chamava Muro da Gentileza. Já ouviram falar, não? O Muro da Gentileza era o muro da instituição, o muro lá de fora. Não é? Então, uma ideia que não é nossa, é uma ideia do outro lado do mundo, do Irã, que, no período de inverno, então, viam que as pessoas morriam de frio, algumas pessoas começaram a pôr cabides com casacos do lado de fora da casa, pendurar no muro da própria casa os seus cabides com casacos já usados, e deixando ali, para quem tivesse frio, passar, recolher e usar. Um dos voluntários da instituição, então, numa das reuniões, fez uma proposta para a diretoria a respeito de termos essa iniciativa. Foi problemático de passar a princípio, porque a diretoria começou a pensar, né, nas diversas repercussões disso. Bom, a gente transforma o muro da instituição no muro da gentileza, começa a pendurar roupas do lado de fora e, de repente, nós vamos ter até um tumulto aí fora. É bom, então, pôr um policiamento. É bom ter uma câmera olhando. Não, gente, é muro da gentileza, né? Quem tem, põe. Quem não tem, tira. É uma troca, é um muro de encontro. Enfim, depois de muito convencimento, a cultura da gentileza parecia que tinha uma chance. Vamos pintar o muro. Fizemos, então, lá todo um trabalho de pintura do muro. O muro ganhou cabides. E, nesses cabides, até hoje, isso tem mais de 2 anos, as pessoas estacionam na porta, penduram coisas, colocam na rua sapatos, às vezes algum livro, algum objeto pessoal, entram nos seus carros e vão embora. Outras estão passando, olham aquilo, escolhem, tiram do cabide, testam alguma coisa, levam. E, assim, a gentileza vem ocorrendo todo esse tempo. Por que eu estou contando isso? Primeiro, um desafio nosso, cultural, muito grande. Segundo, 10 muros da gentileza já existem em Campo Grande, até onde eu sei. Não é? 10 muros a partir de uma iniciativa de uma pessoa que lançou uma ideia num coletivo. Ela acreditou e defendeu a ideia. Não é? Eu acho que o nosso desafio é acreditar mesmo que as nossas ideias possam ter esse grau de repercussão. Às vezes a gente pensa, é tão pouco o que um pode fazer, não é? Mas um coletivo pode fazer muito. Né? Eu escutei o Dr. Olívio falar alguma coisa sobre um pouquinho de cada um, né, que acaba fazendo muitas coisas. Nós estamos falando do coletivo, justamente, dessa força, e eu colocaria um ingrediente principal sobre isso, que se chama, para mim, o principal é a empatia. É eu me colocar no lugar do outro. Não é? Às vezes eu preciso de alguma vivência para isso, eu preciso me lançar nas experiências de ambientes diferentes, mas sentir empatia com o outro, me colocar do lado dele, mesmo que as minhas ideias sejam completamente diferentes das dele, me colocar no lugar do outro, muitas vezes me aproxima.
Nós precisamos muito nos aproximarmos. Nós precisamos muito conferir constantemente as procurações que nós temos dado. Nós precisamos unir as nossas forças. Nós precisamos acreditar no nosso poder, e, em especial, no poder que tem o bem. E eu tenho fé de que todos nós, juntos, podemos fazer grandes transformações. Essas que a gente já vê acontecendo e muitas outras. Não é? Fica aqui meu convite solidário e fraterno para que nós possamos estar mais e mais vezes reunidos com esse tema, discutindo e pensando estratégias que eu tenho certeza que podem trazer grandes avanços para a nossa humanidade. Obrigada. Bom, doutor Lívio, nesse momento, então, fará o encerramento e também convidará, né, aí para o próximo evento que terá dia 20, 21, 22, e vai ter a exibição de um filme um filmete bem rapidinho aí para os senhores saberem do que se trata. Doutor Lívio, então, com a palavra. Antes de mais nada, eu queria chamar a Aninha aqui. Vem cá, Ana. Vem cá, Ana. Senta ali onde eu estava sentado. A Ana, ela é contratada aqui de uma terceirizada e trabalha conosco na... Terceirizada? Não. Mas trabalha aqui conosco na Copa. E a Ana, eu acho que significa e simboliza muito o que o título do seminário vem a dizer: o cidadão que devemos ser e a política que queremos ter. Por quê? É a questão do se apropriar de tudo que a Gisele disse, do se apropriar da questão de ser cidadão e se interagir com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Por que eu estou falando isso? Porque a Ana, na sua simplicidade, perguntou para alguns funcionários aqui da Câmara se ela poderia participar do seminário. É inacreditável. Eu tento. Mas é inacreditável que a gente não consiga, como cidadão, se apropriar disso. Porque isso é que vai fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, Ana, você começou como uma anônima e agora você termina o seminário com todo o meu agradecimento por você estar aqui e sendo a protagonista também desse seminário. Quero agradecer a todos vocês, agradecer aos servidores daqui da casa, Luiz, que participou do primeiro seminário, a Escola do Legislativo, através do Mattioli, toda a equipe, Sérgio. Nós pedimos a licença do cerimonial para que transformássemos isso não em algo mais solene, mas sim em algo informal. Nos perdoem aí por algumas falhas técnicas, né? Agradecer toda a equipe do gabinete que se empenhou imensamente, agradecer a vocês que contribuíram brilhantemente para a formação de mais cidadãos conscientes. E ali seja você a mudança que quer ver do mundo do nosso amado Gandhi. Isso traduz tudo o que nós necessitamos ser como cidadãos, em todas as áreas, tá? Muito obrigado.